Olá, estamos de volta com a Hora da Saúde de hoje. Nessa edição, nosso assunto é climatério. A gente volta com o Dr. Marcelo Gobo Júnior. Marcelo, existem algumas doenças que podem ser desencadeadas nesse período? Sim, a gente precisa ficar atento, então. É esse aumento do risco cardiovascular, que a gente comentou no outro bloco, aumento do risco de desmineralização óssea, né? Então, o risco de osteoporose. A gente tem algumas doenças específicas do trato geniturinário que a gente precisa olhar. Porque tudo que você falou nos blocos anteriores dá a entender mesmo isso. Fica mais complicada essa questão para a mulher, que ela já sofre ao longo da vida toda. Sim, então como você fica com essa atrofia da parede, da mucosa, eu preciso ficar atento a isso, né? Então eu posso ter um aumento do risco de ter uma infecção fúngica ali, uma candidíase, por conta do trauma. Especialmente na hora de ter relação sexual, pode machucar e isso gerar algumas complicações. Uma outra coisa que eu preciso ficar muito atento é em relação ao tipo do sangramento. Então, uma mulher que está tardiamente no climatério, pós-menopausa, e volta a ter um sangramento, então eu fiquei mais de um ano sem ter nenhuma menstruação, não tive nenhum sangramento. Então, eu vou considerar que aquela última menstruação foi a menopausa. Certo. E aí eu volto a ter um sangramento depois de 4, 5 anos. Então, eu estou ainda dentro do meu período de climatério, tardiamente. Pós-menopausa e tive um sangramento. No climatério pode ter, então, essa interrupção da menstruação? Não é, esse sangramento ele não é menstrual, depois desse tempo. Depois desse tempo? Isso, aí, depois de um ano, sem ter nenhuma menstruação. Depois que eu passei a menopausa. Isso, eu posso sangrar, posso ter sangramento, mas esse sangramento ele não é de padrão menstrual, eu preciso olhar, esse sangramento é um sangramento que não deveria acontecer. Durante o climatério é normal, já tem essa alteraçãozinha. Isso, então a gente precisa recapitular o conceito. O climatério é esse período. Certo. Então, se eu não menopausei ainda, eu estou no climatério, mas não menopausei, é normal que eu tenha sangramento. Às vezes esse sangramento vai ser irregular pré-menopausa. É normal que seja irregular? É normal porque é justamente essa alteração da minha função reprodutiva. Vai ficando irregular e eu vou parando aos poucos, até parar. Até parar. Aí eu fico um ano sem ter menstruação mais. Depois desse um ano, eu vou dizer que essa última menstruação foi a menopausa. Se eu volto a sangrar depois desse um ano, esse sangramento ele não é de padrão menstrual. Ele é um sangramento que eu preciso olhar. Pode ter diversas causas, né? É um sangramento uterino anormal que a gente fala. Certo. E aí eu preciso olhar porque pode ser alguma doença oncológica, pode ser câncer de endométrio, por exemplo, pode ser algum sangramento de colo uterino, com alguma lesão, pode ser alguma infecção, e aí eu preciso descartar essas outras hipóteses e fazer o cuidado. Durante o climatério, nessas alterações de menstruação, é mais comum que haja diminuição, não um aumento do fluxo. Você pode ter as duas coisas, você tem uma alteração de padrão, né? Ou você pode ou encurtar ou atrasar, por conta justamente dessa alteração da função ovariana, né, da produção dos hormônios e dos picos, tanto de FSH quanto de LH. Você falou também sobre corrimentos, candidíase. Por que isso acontece, Marcelo, nesse período? A candidíase é por conta dessa atrofia do epitélio e da alteração da flora bacteriana natural da vagina, que faz a proteção, né? Então a vagina ela tem um pH, que é uma quantidade de acidez que é natural e que a protege. Quando eu tenho essa atrofia, né, e eu diminuo a minha produção de muco, eu altero a composição da minha flora e eu fico mais suscetível ao crescimento fúngico ali, né? E essa é uma situação. Corrimento, ele é comum, mas ele não é normal. Né? O corrimento, o aumento do corrimento pode ser inclusive um sintoma da candidíase. Certo. Né? Marcelo, pode acontecer, como você já disse, uma menopausa precoce, né, ou tardia. E o climatério, ele acontece obrigatoriamente aos 40 ou ele pode ser tardio também? O climatério ele é uma faixa de idade, né? Vai acontecer nesse período. Nesse período, e não só de idade, mas fisiológica. Eu vou percebendo que isso está acontecendo, não obrigatoriamente aos 40, mas por volta de. A partir da quarta década a gente percebe isso mais. Há mulheres que entram no climatério mais cedo. Certo. Né? E ele dura em torno de quanto tempo? São muitos sintomas. Ela pode sofrer nesse período durante 5 anos? São fases, né?
a gente costuma dizer que é a década ali, né? Então, eu preciso pensar no evento da menopausa e entender que o climatério envolve um período que é pré-menopausa e um período que é pós-menopausa. Assim como a puberdade. A puberdade é uma faixa de idade. Há pessoas que entram na puberdade mais precocemente. Há pessoas que entram na puberdade mais tardiamente. E eu tenho como, no caso do corpo feminino, eu tenho um evento marcante que é a primeira menstruação, é a menarca. A menarca é o divisor e ele está dentro da puberdade, na maioria dos casos. Algumas meninas vão ter esse evento mais precocemente, outras mais tardiamente. E há meninas que vão ter a primeira menstruação em casos de adoecimento, né, de situações muito específicas, antes da puberdade, né? E é isso que eu preciso estar ciente. Apesar desses conceitos eles serem próximos e de dialogarem uns com os outros, eles não são a mesma coisa. O climatério pode ter alguma coisa a ver com o período de menstruação da mulher, da primeira menstruação? Sim. Se ela menstruou mais cedo, ela vai entrar no climatério mais cedo? Isso acontece, sim, por conta daquela questão que a gente comentou do número de folículos, né? A menopausa ela tem data, tem dia e hora para acontecer. A gente não sabe quando, né? A minha função ovariana ela tem um período, uma data de expiração que ninguém sabe. Ela acontece por volta da quarta década, porque a primeira menstruação tende a acontecer também em um determinado período da vida, né, com uma determinada idade. Hoje, a gente tem uma exposição a hormônios com uma maior precocidade, tanto pelo nosso estilo de vida, pela questão alimentar, por como a gente entra em contato com isso. E aí é muito importante pensar, inclusive, no ponto de vista terapêutico, porque uma das questões que faz com que a menopausa seja menor, impactante, menos impactante, ou a gente não tem como retardar a menopausa, né? Não tem como fazer algo que jogue ela mais para frente. Mas dentro desse período do climatério, esses desconfortos que vão anteceder a menopausa, que são a marca dessa falência ovariana, elas podem ser diminuídas através da alimentação, ou que eu não consiga perceber. Então, alguns alimentos que são ricos em soja podem conter um hormônio que na verdade é uma substância que a gente chama de fito-hormônio, que é como se fosse um estrogênio que tem na soja, e ele ativa os mesmos receptores de estrogênio que o corpo tem. E aí essa ativação parcial desses receptores, eles vão gerar uma sensação de como o estrogênio estivesse ali. Então é bom a mulher consumir soja, alimentos com soja. A gente não pode generalizar assim, de que é bom que ela consuma, mas existe essa possibilidade terapêutica de utilizar uma coisa não farmacológica, né, algo não remédio, que ajude a controlar os sintomas, que envolve a soja, a amora também. Fala-se muito do chá da folha da amora. Isso, o extrato, o chá, o concentrado da folha da amora é rico nesses fito-hormônios que também ativam esses receptores de estrogênio e pode ser, inclusive, utilizado como uma alternativa terapêutica. Não é a única, né? Mas existe essa possibilidade. Você está falando bastante de hormônio, Marcelo. O tratamento hormonal, ele sempre é necessário nesse período? Ou quando ele é necessário? Ele nem sempre é necessário. Uma boa notícia também. Ele tem fatores que são protetores, então você melhora, você recomenda. Quando recomendar, né? Então, a principal questão é o benefício cardiovascular. Então, se eu tenho um aumento de risco cardiovascular e não tenho contraindicações para terapia hormonal, é importante eu considerar isso. Uma outra questão é a desmineralização óssea, por exemplo, o risco de câncer de colo, o câncer coloretal. Quando eu faço essa terapia hormonal, eu reduzo o risco. Então, eu preciso levar isso em conta. Principal fator de risco para contradizer a terapia hormonal é uma história pessoal de câncer de mama, ou 9 anos depois da menopausa. Então,
Se eu menopausei há 9 anos, estou no climatério tardiamente, eu não vou fazer reposição hormonal. A terapia hormonal está contraindicada nesse caso. História pessoal de câncer de mama também, por conta dessa ativação dos receptores e isso ser um fator de risco. Né? Outra questão é que, às vezes, a gente encontra muitas formas populares ou que funcionam muito bem para uma amiga, para minha mãe, para minha prima. Eu preciso ver se aquela forma funciona para mim. A maneira de fazer essa terapia de reposição hormonal, se vai ser transdérmica, através da pele, por exemplo, se vai ser com aplicação tópica, vaginal, se vai ser através de medicação oral. Existem várias maneiras de eu fazer isso e que vão ser mais particularizadas dependendo do sintoma que eu tenho. Né? Então, existe uma terapia que é farmacológica e não hormonal para os fogachos, por exemplo, que vão envolver, às vezes, a utilização de antidepressivos, de anticonvulsivantes, que vão diminuir essa percepção desses sintomas, vão diminuir o quanto a gente sofre com eles e que não necessariamente são hormônios. Então, se eu estou lá no meu 9º ano pós-menopausa e estou incomodado com os fogachos, por exemplo, eu não preciso usar uma terapia hormonal para fazer o controle desse sintoma. Eu posso utilizar terapias farmacológicas, então com medicamentos não hormonais, para isso. E aí eu tenho que encontrar para cada pessoa a solução para ela. Né? É algo muito pessoal, né? Sim, e a experiência que o indivíduo tem. Lembra que a gente comentou no primeiro bloco sobre toda mulher precisar de cuidado, mas nem toda mulher vai sofrer com esse sintoma. Às vezes, se eu não tenho vida sexual ativa, por exemplo, libido é uma outra coisa que muda muito. Cai a libido por conta dessa diminuição do estrogênio. E às vezes eu não tenho vida sexual ativa e estou confortável com isso. Às vezes eu não vou sofrer, eu não vou sentir o desconforto de ter uma dispareunia, por exemplo, que é a dor à penetração. E aí eu preciso intervir, embora fisiologicamente eu vá perceber uma atrofia, uma redução da lubrificação vaginal e alteração da mucosa. O fenômeno ele está acontecendo por conta da minha fisiologia. Então, meu corpo ele vai envelhecendo e vai tendo a sua função comprometida ou alterada. Mas não necessariamente que eu vá experimentar aquilo como algo desconfortável. Depende da minha necessidade de vida, do momento que eu estou passando e do estilo de vida que eu escolho adotar. Estilo de vida, Marcelo, estilo de vida e também alimentação. Isso interfere no climatério de cada mulher, nas sensações, nos sintomas? Pode aliviar também? Interfere, como a gente acabou de comentar, por exemplo, com esses alimentos ricos em soja ou baseados em soja, os próprios fitohormônios, eles interferem. O que eu não consigo fazer é modificar a minha história natural fisiológica através da alimentação. Eu consigo melhorar os fatores de risco cardiovasculares, por exemplo. Então, eu fazer uma dieta com uma restrição, uma escolha melhor de tipos alimentares. Então, ao invés de usar uma gordura que aumenta o meu risco cardiovascular, eu utilizar uma gordura boa, faz sentido e é uma coisa que eu preciso me atentar quando eu chego nesse período do climatério, especialmente pós-menopausa, pelo aumento do risco cardiovascular. Mas eu não consigo, através da minha alimentação, fazer com que esse evento não aconteça. Né? A mesma coisa em relação à atividade física. Eu consigo controlar desconfortos, reduzir fatores de risco, mas eu não consigo evitar que esse evento aconteça. Você consegue passar por esse período de uma forma melhor. Isso, você diminui as repercussões que são negativas ou desconfortáveis. E o ideal é que vai ter qualidade de vida, né? Que todo mundo procura. Exatamente, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida controlando esses fatores de risco, especialmente com as medidas que são comportamentais e não farmacológicas. Marcelo, muito obrigada pelas orientações hoje. Foi um prazer ter você por mais tempo aqui no programa. É sempre um prazer a gente poder estar junto e para o pessoal que está aí em casa poder acompanhar, se gostou do nosso programa ou se perdeu alguma coisa e quiser conferir, está lá no youtube.com/Hospital de Amor.
Maravilha, assiste de novo, vale muito a pena. Gente, obrigado por continuar conosco, por estar conosco em mais esse programa. A gente se encontra em uma próxima edição do Hora da Saúde. Vai lá no YouTube conferir. Tchau, tchau.